Eu queria até voltar um pouco pro assunto que a gente estava lá no início, mas falar um pouco sobre cinema, arte, cultura. Porque, assim, primeira coisa, assim, por que devemos defender as experiências socialistas? Mas, sobretudo, compreendendo, por exemplo, as censuras nas experiências socialistas. O que foi censura nas experiências socialistas? Por que censura? Cara, assim, primeiro, né, eu acho que às vezes o uso do termo censura não se aplica tão bem ao que foi as experiências socialistas como o que são outras censuras, como as censuras ditatoriais à arte por determinado motivo qualquer. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que, pelo menos eu acho que a gente tem que pensar é nisso. Né? Quando você tem no início Narkomprós, Temaz, pensando arte sob uma nova égide e pensando também uma ruptura com aquilo que era a arte burguesa até então, né, você vai ter todo um ensejo de se pensar a arte proletária, de se pensar uma arte que se volta não somente ao seu próprio umbigo, que não volta simplesmente ao estetismo, né, mas que a ética pressupõe a estética, que a ética seja mais importante do que a estética. E aí você tem toda uma primeira geração, tanto nas artes visuais, como na literatura, como no cinema, que vai advir, né, desse realismo, provavelmente do realismo soviético, mas que também vai ter o realismo chinês, vai ter outros realismos, e que são interessantíssimos, tanto literariamente quanto cinematograficamente. Num segundo momento, quando... E aí que entra muito o que muitas vezes, né, a academia ocidental vai girar e falar assim, então foram censurados. Primeiro, na maioria das vezes, isso não parte de um órgão central diretor do partido, mas parte de uma reprimenda do órgão artístico de boa parte daquelas pessoas. Então, da própria comunidade. Então a gente primeiro tem que entender até que ponto aquilo era uma coisa que se tornou tão avant-garde dentro, né, daquela nova visão, que acabou podendo até ser um desvio esquerdista de extremo purismo, e até que ponto, de fato, né, aqueles eram representantes de uma arte que estava muito mais voltada a um certo diletantismo, que tinha ligações políticas que incomodaram não este dirigente único, gente. Isso não é uma coisa inconcebível você imaginar o cara no meio de uma guerra parar e falar assim, me tragam 380 filmes que eu preciso de ver um por um para ver qual é realista o bastante. Né? Enquanto não tiver suor de marinheiro para encher uma xícara de café, não passa. Né? Então, assim, isso é uma coisa que não acontece. Então, a gente tem também esses fenômenos que muitas vezes são acompanhados, né, de uma reprimenda que não é essa reprimenda de um órgão, de um aparato central, mas muitas vezes, né, que vem dos seus próprios pares. Existe um processo ocidental de enxergar as censuras nas experiências socialistas que vai nesse lugar do óculos do capitalismo, né? De individualizar a questão. E aí vem um terceiro passo, que não é que a obra censurada muitas vezes fosse proibida, ela só não seria subsidiada. Tinha demanda às vezes para que é basicamente o que acontece no capitalismo, né? Saca? E é aqui nesse terceiro passo que nossa, desculpa, gente. Relaxa. E é aqui nesse terceiro passo que às vezes as coisas me matam. Saca? Porque você virava pro cara e falava assim, olha, nós consideramos hoje mais importante a gente tá trabalhando com isso, com aquilo outro, o seu trabalho é um trabalho completamente diferente, nós não vamos te subsidiar, você vai ter que dar um jeito de fazer a sua publicação ou de conseguir alguém que te subsidie. E muitas vezes essas obras foram feitas. Inclusive, assim, eu estudo mais literatura do que cinema nesse caso. Na parte da literatura, 90% dessas obras foram publicadas.
publicadas à época, com a circulação menor, com a tiragem menor, obviamente, uma vez que não era subsidiado, mas não somente publicado, como ela podia ser comprada, ela podia ser vendida, ela podia ser colocada numa biblioteca pública, ela podia ser espalhada daquela forma, ela só não teria o subsídio estatal, e quem decidia o subsídio estatal era um órgão colegiado de artistas daquela região. É porque a gente pensa, no caso do cinema, por exemplo, porque é uma arte muito mais cara e esses indivíduos não conseguiriam realizar sem a ajuda do subsídio estatal. No caso da literatura, muito provavelmente essas questões ficaram mais fáceis de se republicar. Sim, tanto que autores que depois, principalmente da queda da União Soviética, foram muito laudados, né, pelo Ocidente, eles só puderam sê-lo porque eles já tinham sido publicados, Sim. já tinham sido traduzidos. Sim. Né? E, inclusive, muitas vezes, o fato de não ter o subsídio estatal ganhava uma facilidade de espalhamento para fora dali. Sim. Né? Porque chamava a atenção aquela obra que não teve subsídio estatal e que conseguiu sair. Né? Eu tenho certeza que, no caso de cinema, de fato, né, a questão do subsídio ela é uma diferença, mas a verdade é que, dependendo do tipo de escola, dependendo do tipo de linguagem, nem tanto. Sim, perfeito. Sabe? Porque, inclusive, o subsídio estatal, gente, não é que a gente está falando aqui de blockbusters hollywoodianos que vão ter, né, assim, a capacidade, a capilaridade de fazer. Salvo os raríssimos filmes que tinham uma função grande de propaganda, de mobilizar fronte e esse tipo de coisa, boa parte dos filmes, mesmo com subsídio, eram filmes de baixíssimo orçamento. Sim, sim. Né? Jamais sequer comparável com o que era uma Hollywood iniciante ali, comparado com o que é hoje. Sim, sim. Né? Então, assim, nenhum dos grandes estúdios, né, estadunidenses sequer gastavam com as suas menores... As menores produções dos grandes estúdios hollywoodianos eram 10, 15, 20 vezes maiores que as maiores produções desses cinemas. Sim. Né? E isso quando a gente fala de União Soviética. Quando a gente vai para a periferia, vai para o leste europeu e tal, aí a situação se torna ainda mais patética. Né? No sentido de que a comparação não cabe. Então, assim, é diferente o conceito de censura. Eu acho que censura talvez não seja um bom conceito. Sim. Porque quando eu coloco esse conceito guarda-chuva de censura, fica parecendo que a mesma censura que era feita por uma comissão Dewey nos Estados Unidos, falar, não, você é um comunista filho da puta, você nunca mais vai trabalhar na vida. Sim. Era a censura que era feita, era, entre aspas, a censura que era feita ali, não era. Sim, sim. É uma relação social diferente, é uma possibilidade ou não de produção muito diferente, é um público diferente, com demandas diferentes, com um sistema muito diferente de consumo que não é baseado, né, na lucratibilidade daquilo. Sim. Né? Então, assim, uma das últimas preocupações que você vai ter dentro do cinema soviético em qualquer tempo é quanto isso recolheu. Né? Então, eu acho que a comparação às vezes é muito falha do que acontece. Tem um processo, né, de pensar que a censura, na verdade, é uma categoria histórica, e sendo uma categoria histórica, é idealismo pensar numa sociedade onde não houve censura. Sim. Né? A gente pensar que no capitalismo, qualquer sujeito que deseja fazer um filme tem que bater na porta de um estúdio para poder realizá-lo. E se o estúdio falar, não, você não vai fazer, bom, censura. Esse sujeito vai ter que voltar para casa e não vai fazer seu filme. Né? Dá pra gente falar de macartismo aqui? Sim, e ao mesmo tempo, da mesma maneira acontecia nas experiências socialistas. O cara vai bater na porta do Estado e vai falar, eu quero fazer esse filme aqui. Se o Estado falar, não, isso aqui não atende aos interesses da nossa classe, não tem por que eu subsidiar. Dá teus pulos, né? E eu acho até que aconteceu muito pior nos Estados Unidos, porque, por exemplo, nos anos 80, tinha um monte de cineasta, anos 70 e 80, um monte de cineasta negro fazendo uma porrada de filme que nunca foi distribuído comercialmente nos Estados Unidos. O primeiro filme dirigido por uma mulher negra nos Estados Unidos a estrear comercialmente foi em 91, 92. Você não estava fazendo filme, ó, mó tempão que não saía em lugar nenhum, porque não era interesse exibir filmes que contam a realidade do negro a partir do olhar do negro. Era sempre o olhar do branco. Aí pode lançar. Sim. A partir daquele pressuposto, né? Enfim, se no socialismo nós temos essa perspectiva, onde o cidadão ele vai até o Estado para
para poder subsidiar o seu filme, e o Estado fala, não, isso não atende a nossa classe, no capitalismo, da mesma forma, isso acontece. Ele vai bater na porta de todo o estúdio, o estúdio fala, não, isso não atende a nossa classe. Só que a nossa classe assim, é outra. Não, e a gente pensando assim, a gente for pensar no que foi o macartismo, no que foi a Comissão de tudo que teve nos Estados Unidos, cara, quantos atores, quantos cineastas, quantos diretores tiveram a sua carreira assassinada no seu auge. Sim. A gente pensar até, se não me engano, foi no auge assim, da Guerra Fria, que os Estados Unidos promoveu uma série de exposições do que seria a arte livre, né? E exibindo Pollock e companhia, ou seja, obras onde a forma se sobrepõe ao conteúdo. Né? Então, aqui em Pollock, onde você vê essa liberdade formal, é onde de fato existe a liberdade do artista e tudo mais, em detrimento do que seria a arte não livre, que é a arte do realismo socialista, onde o conteúdo se sobrepõe à forma. Pollock é um agente da CIA, pelo amor de Deus. Pois é, então, aí que tá. Aí a gente acredita que aquilo ali é um artista. E aí a gente vai ver essas exposições, quem financiou essas exposições? A CIA. Pois é. Então, que liberdade é essa? Que arte livre é essa? Se você pegar quem pagou a conta, né, da Frances Turner Sounder, você vai ver exemplo atrás de exemplo atrás de exemplo de Guerra Fria cultural. O Andy Warhol também é a mesma coisa. Sim. É o Pollock 2.0. Não, e isso era feito na literatura, isso era feito no cinema, isso era feito no esporte. Então, assim, você tem uma Guerra Fria cultural que é muito importante a ser combatida ali. Você precisa de taxar o seu adversário de estar fazendo as piores coisas possíveis. Né? E ainda mais quando você consegue um cara depois para ser um dissidente. Aí você tá com a vida ganha, né? O cara vai... não, esse pobre artista búlgaro não pôde contar as lindas histórias da nobreza búlgara do século XVIII com o dinheiro estatal da Bulgária. Choremos por ele. Tudo que esse pobre homem, que talvez fosse o descendente direto do conde de fulano de tal, queria era contar a vida do seu tio, o conde de fulano de tal. O Kieślowski, um diretor polonês maravilhoso, inclusive, tem uma frase muito interessante. Quando um jornalista foi perguntar a ele o que ele achava da censura nas experiências e tudo mais, ele falou, bom, o mesmo estado que censura os meus filmes é o estado que permite fazê-lo. É basicamente isso. E é basicamente o que acontece no capitalismo. Só que a diferença é que no capitalismo esse incentivo vai ser atendido aos interesses da classe dominante daquele lugar, né? Ou seja, o lucro, basicamente. Nas experiências socialistas, os interesses da classe trabalhadora. E assim, venhamos e convenhamos, os resultados acho que muitas vezes falam por si só, né? Porque você for pegar assim, né? Pô, o que a gente precisa? Mais 12 sequências de Star Wars ou talvez um filme que retrate a vida daquela galera que ninguém nem sabe que existe, saca? Então assim, você acaba vendo que... Eu acredito que a prática material é muito interessante. E mesmo quando surge algum movimento de vanguarda ou surge alguma coisa que consegue fazer, né, há essas mudanças. Né? Isso não é uma coisa também estática, parada no tempo em que eles falaram assim, não, a gente vai com o realismo e só o realismo para sempre, nunca mais vamos, sabe? Sim. Inclusive assim, durante esse período você tem filmes ali que estão flertando com outras coisas, estão fazendo outras coisas. Não, o cinema soviético muda constantemente. O cinema soviético muda constantemente e os próprios autores vão mudando dentro. O mesmo Eisenstein da década de 20 não é o Eisenstein da década de 50. Sim, sabe? não é da década de 30, já então, é diferente. Assim, pois é, porque assim, a gente tem ali nos primeiros anos, é curioso a gente pensar isso, né, João? Porque a União Soviética vai ser uma experiência que vai, em 1917, ter sua revolução e na década de 20 está fazendo cinema de vanguarda. É um lugar onde sai do czarismo para na década de 20 já tá fazendo vanguarda do cinema, com o construtivismo russo, com a montagem soviética, um país que, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que, enfim... Não, e não apenas fazendo cinema de vanguarda, como levando o cinema popular durante a Guerra Civil. Sim, levando até as pessoas nos vilarejos. Você tinha trem dentro da Guerra Civil, que era trem de cinema popular, e essas pessoas não estavam lá simplesmente para fazer a montagem do filme para vocês verem. Eram
novos filmes feitos com as próprias pessoas. Você vê o grau de experimentalismo. Sim, porque existe uma falsa sensação, né, João, tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra Mundial, de que a União Soviética emerge como a grande potência junto com os Estados Unidos, quase como se fosse em pé de igualdade. Não, a União Soviética ela sai da Segunda Guerra Mundial destruída pela Segunda Guerra Mundial, enquanto os Estados Unidos estão ali, ó, fazendo o plano Marshall aqui, crescendo endividamento na Europa aqui e ali e tudo mais, enfim, ganhando e crescendo como a grande potência naquela época. E a gente pensar que nesse contexto do pós-Primeira Guerra Mundial, o aparato cinematográfico que os Estados Unidos tinha de mercado exibidor e tudo mais, era infinitamente maior que a União Soviética tinha. Inclusive porque a esmagadora maioria das pessoas da União Soviética nunca tinham visto um filme. Pois é, sim. Né? Quando a gente pega os relatos... agora eu não lembro se isso saiu pela Progress ou se isso saiu pela Raduga de Moscou, mas tem um livro que saiu em espanhol falando do cinema itinerante soviético durante a Guerra Civil. Esquinoprávidas e tudo mais. Exatamente. Né? E ali o que eles estão falando é que à medida que eles iam passando, eles iam fazendo os filmes com aquelas próprias comunidades e com os soldados que estavam envolvidos ali. Depois eles mostravam, editavam, cortavam dentro do próprio vagão, né? Montavam aquele filme e passavam aquele filme para aquelas populações, e muitas vezes aquelas populações estavam se vendo como o seu primeiro filme na vida. Sim. Né? Então nós estamos falando de um país que sai da servidão de gleba em 1870 na letra da lei, porque na prática material as pessoas continuavam vivendo nas suas esbás, estando ligadas aos seus nobres, e aquilo estava sendo mudado ali. Sim. Né? Então, assim, e do outro lado, em compensação, a gente já tem uma indústria consolidada, né? A gente já tem todo um fluxo financeiro e propagandístico voltado para isso. Sim. De uma indústria que não foi destruída durante que não a Primeira sofreu Guerra. uma bomba em cima da cabeça. Sim. Né? Assim, Estados Unidos foi atacado em Pearl Harbor. Sim, na segunda... Duas guerras, né, que não foram palco, na verdade. Não foi palco, sabe? Então, assim, é muito diferente. Sim. Né? Nós estamos falando de um povo pauperizado, sem contato, né? De uma nação que era uma nação falida. Sim. Porque o Império Czarista já era uma nação falida. Sim. Nós estamos falando do Império que no final do século XIX, no século XX, estava dando a sua terceira bancarrota na França, depois de pegar o terceiro empréstimo sem pagar. Sim. Perdeu guerra pro Japão, teve que vender o Canadá, teve que vender o Alasca. A preço de banana. Sim. Né? Por quê? Porque ele não tinha, gente. O soldado tsarista que saía na Primeira Guerra Mundial, os grupos de trás saíam sem metade da roupa e esperavam os da frente morrer para pegar a roupa. Sim. Os caras não tinham armamento. Sim. Saía em grupo, saiu bando. Sim. Né? Então... E a gente pensar nesse contexto material onde a União Soviética não tinha cinema para exibir e eles criavam esse cinema itinerante para levar até os vilarejos. Tinha que levar para os vilarejos, porque 93% da população é rural. Pois é. Né? Sim. Inclusive o cinema era muito importante para as pessoas conhecerem a realidade maior do país, né? Sim, o mundo é pequeno, mas a Rússia é grande. Esse era um país que não era sequer eletrificado. Sim. E a gente pensar nessa lógica que você falou anteriormente, né? O cinema soviético não é uma coisa só. Ali na década de 20 a gente tem o custo de filme russo, tem a montagem soviética, e aí é uma coisa muito importante, porque historiograficamente a gente tem a impressão de que na verdade a União Soviética na década de 20 só fazia isso. Não. Alguns resquícios do que viria a ser o realismo socialista já estavam ali sendo produzidos naquele contexto da década de 20. E a virada para a década de 30, que vem com o realismo socialista e tudo mais, também tem algumas outras particularidades nessa lógica geopolítica, né? Porque ali no final da década de 20 a gente vê, sobretudo nos Estados Unidos, a chegada do cinema com som, e na União Soviética isso não chega assim rápido. Por quê? Porque os Estados Unidos construiu patente, e a patente não era soviética, a União Soviética precisou construir sua própria tecnologia de som naquele contexto. Então, o cinema soviético ainda demora um tanto para até chegar ao cinema de som na segunda metade, na primeira metade, mas um pouquinho já mais para metade da década de 30. Então, veja, a lógica não é a mesma. Os dois países não saíram de igual para igual da Primeira depois da Segunda Guerra Mundial, muito pelo contrário. Na Primeira Guerra Mundial, a União Soviética sai de uma revolução, e uma revolução onde o fascismo a qualquer momento iria invadir a União Soviética. Então era uma construção onde inclusive o cinema foi muito importante para
para solidificação da revolução nas pessoas, né? De levar o cinema enquanto indústria cultural, e por isso, inclusive, essa mudança do construtivismo para o realismo socialista, que era de fato um movimento que buscava muito mais esse contato com o conteúdo em detrimento da forma, que tinha esse viés revolucionário muito mais acentuado e tudo mais. Então, assim, muito mais do que a gente ficar discutindo, assim, né, João? O construtivismo ele era muito mais livre, porque é aquela lógica da forma pressupondo o conteúdo. O construtivismo era muito mais livre do que o realismo socialista. Entender o contexto, né? Por que muda para o realismo socialista num contexto onde o fascismo ia invadir o país a qualquer momento? Sabe? Cara, e você vê a necessidade de união. Você pega o Tsirk, por exemplo, que eu estava confirmando aqui se era de 34 ou se era de 36. Ele é 36, cara. Sim. Ele está na beira da guerra. Sim. Só que ele está na beira da guerra pro Ocidente. A guerra já estava acontecendo no Oriente. Sim. Em 1936, a Mongólia estava segurando para não ser invadida. E se a Mongólia tivesse sido invadida, a Rússia tinha rodado via Japão. Sim. Né? Então, assim, você entende perfeitamente como um filme desse, que é um filme aglutinador de etnias, onde o homem negro também vai aparecer, que ele faz esse chamado universalizante. Qual o circo? O circo, maravilhoso. Né? É lógico que esse filme tem uma importância gigantesca para aquele povo. Né? E, assim, a União Soviética consegue a proeza de ser o único lugar que teve uma guerra civil, aonde na guerra civil ela combateu 14 potências estrangeiras. Sim. Né? Não tem nenhum outro lugar onde uma guerra civil envolve 14 potências estrangeiras. Né? Só para a União Soviética que se chamar de guerra civil. A União Soviética foi invadida por diversas potências estrangeiras para que aquele experimento do povo chegar ao poder fosse extirpado do mundo e não deixasse lembranças. Né? Perderam, ela teve que se reconstruir rapidamente. No meio do seu primeiro plano quinquenal, eles têm que mudar o plano quinquenal inteiro, porque eles percebem que vai ter uma outra guerra. Estavam na beira da guerra a qualquer momento e ainda estavam com a preocupação cultural de produzir. Porra, velho. Sim. Saca? É um esforço colossal, cara. Você pensar que uma revolução em 1920, no meio dos Montes Urais, os caras estavam construindo estrada de ferro para montar um filme para levar o moral das pessoas que estão lutando na guerra ali no meio. Né? A China, por exemplo, nem isso conseguia. A China fazia teatro. Sim. Tanto que o teatro na China nessa época cresce tanto que era muito comum as pessoas brincarem na China que os soldados do Kuomintang à noite, né, vestiam-se como camponeses para poder ir ver o teatro do Partido Comunista, porque eles estavam lutando muito perto um do outro. Quando eles ficavam sabendo que ia ter noite de apresentação de teatro, todo mundo vestia lá de camponês e ia pro fundo ver, e no outro dia voltava pro outro lado para trocar tiro. Sim. Né? Então, assim, você vê a importância dessa construção, cara. Sim. Né? Curtiu esse corte? Sabe o que vai gostar também? As peças da Insider. Tô usando aqui oversize t-shirt, tô usando o everyday shorts, tô usando a cuequinha que é maravilhosa. As peças todas são muito boas, né? Dá pra ver pela qualidade aqui. E as peças da Insider, além delas serem anti-odor, além delas não desbotarem, elas também se ajustam ao calor do corpo. Então não fica com a peça amassada, sabe? É bom demais. E usando o cupom DESENCONTROSBF, você pode ter até 40% de desconto na loja da Insider no site deles. Então checa o link aqui na nossa descrição e não perde essa oportunidade que tá muito boa.